Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nesse canal, William Contreiras aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pronto, aí. Um canal de um trader amador que está aí em busca, né, de se transformar em um trader profissional. Sem mais delongas, tá? Não vou mostrar a operação nesse vídeo, ok? Vou simplesmente falar, né, trocar uma ideia com vocês do porquê que eu decidi, talvez a decisão mais importante da minha vida, que é, focar no mercado financeiro e viver disso daqui, ok? Então, eu coloquei aqui alguns pontos muito importantes, eu acho que para qualquer pai de família, ok? E quando eu falo qualquer pai de família, eu me refiro a qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que está na CLT e quer sair da CLT e almeja alguns pontos que basicamente parece ser impossível conseguir morando em São Paulo e sendo CLT e, vamos colocar assim, não ganhando acima de 20k, vamos colocar desta maneira, tá? Eu vou colocar alguns pontos aqui, ó, vamos para a tela agora, né? Então aqui é só basicamente alguns pontos, tá? Que eu vou discorrer nesse vídeo e você provavelmente eu acho que vai se identificar que talvez, né, eu posso estar muito errado no que eu vou falar agora. As pessoas que moram aqui em São Paulo capital, não interessa, a gente vive para trabalhar, né? Então, a questão do tempo, né, eu acho que é a questão mais crucial do CLT hoje. Inclusive, essa daí foi uma questão muito comentada, né, na recente troca, né, dos 5x2, 6x1, aquelas escalas de trabalho, muito doidas, né? Porque eles alegam que a pessoa ela precisa ter mais tempo para ela mesma. Só que o que adianta ela ter tempo para ela mesma sem dinheiro para poder usufruir, desfrutar deste tempo a mais, né? Sem falar que não adianta você reduzir a jornada de trabalho para 5x2, sendo que a pessoa ela vai ter que ficar mais tempo dentro do trabalho, porque ela tem que bater as 44 horas da CLT. Ou seja, a CLT é o que eu sempre falo, é o grilhão da sociedade moderna, é a CLT. Você fica amarrado, atrelado àquelas leis que fodem tanto o empregador e muito mais o empregador, né? E muito mais o empregado, né? O CLT, no caso, você que é CLT, e basicamente essa parte aqui de tempo ela pega muito porque, primeiro, a maioria das pessoas, ok? A maioria das pessoas, elas pegam transporte público, certo? Então a gente já tá falando de perder 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tem gente que demora 1h30 para chegar no trabalho. As pessoas mais privilegiadas, elas acabam aí demorando 20 minutos, às vezes mora na rua do trabalho, às vezes demora 10 minutos. Então essas pessoas, elas têm um tempo melhor para ir para o trabalho. O desgaste emocional dessa pessoa é menos, porque ela vai ir para o trabalho rápido, ela pode dormir mais um pouco, ela pode se alimentar mais um pouco, ela pode ter um pouco de tempo para si antes de começar a sua jornada de trabalho, enquanto a outra pessoa que mora 3 horas do trabalho, ela vai demorar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, isso já são 6 horas, e não é mentira de 3 horas, porque eu já demorei tempo de 3 horas, 2h30, 3 horas, às vezes até 4 horas, dentro de ônibus, trem, para voltar de um determinado lugar que eu já trabalhei. Então, isso é crucial, tá? Então, esse ativo, que é o mais importante de hoje,
Em suma, a coisa mais importante para o CLT é tempo. Mas não só tempo, né? Você tem que usufruir bem deste tempo. E como que eu quero parar de vender o meu tempo de vida para uma empresa qualquer, que muito provavelmente eu não vou construir nada para mim trabalhando naquela empresa. Eu simplesmente vou pagar as minhas contas e malemar conseguir dar coisas melhores para minha família, né? Ou para mim mesmo, enfim. Então, o tempo, ele, para mim, tá? Para mim, vocês podem colocar outra coisa aqui, mas eu acho que o tempo, ele é especial, é um tema, é uma categoria que todo mundo quer mais, né? Tipo, então a primeira coisa seria tempo de qualidade com a família, tá? Tempo para você poder cuidar da sua saúde, isso inclui saúde psicológica, emocional também, porque só o fato de você ficar mais estressado no caminho para o trabalho, cara, já é um absurdo, né? Porque eu me estressava muito mais indo pegar a porcaria do metrô lá da linha amarela, descer lá na... Já trabalhei em Alto de Pinheiros, Teodoro Sampaio, já trabalhei em Avenida Paulista, então, porra, é uma merda você pegar a linha azul, né, tipo, Estação da Sé, depois ir lá pra linha amarela. E, cara, eu vou te falar, dos meus 21, mais ou menos, dos meus 21 aos 25, cara, eu desenvolvi... vocês podem acreditar ou não, tanto faz, mas, tipo, cara, a minha pressão já chegou a bater quase 25 de pressão alta, tá? Eu estava quase tendo um aneurisma por estresse. E além do trabalho já ser estressante na época que eu já fazia, né? Cara, a condução era o que mais me pegava, tá? Então, essa parte de tempo, estes são os pilares, né? Que eu mais prezo hoje em dia. Então, tudo que eu puder fazer, e o mercado financeiro me possibilita isso, né? Cuidar dessa parte, né? Estar mais perto da minha família, ter mais tempo para eu cuidar da minha saúde, e isso se resume a ter mais qualidade de vida, ok? Consequentemente, eu preciso de dinheiro para poder desfrutar, ter um tempo de qualidade, né? Com a minha família, ter tempo para mim, ter a qualidade de vida, enfim, né? Então, o dinheiro, ele é a base para tudo isso, ok? E no mercado financeiro, aqui tem que abrir um parênteses muito grande, tá? Porque eu não tô falando em ficar rico, eu não tô falando que é fácil, e vocês têm que ter noção de que o mercado financeiro, ele é de alto risco, ou seja, pode dar errado, posso perder tudo, e eu tenho que ter um plano estratégico financeiro por trás para eu poder viver isso, tá? Mas o mercado financeiro, falando de dinheiro, tá? Eu não vou ser hipócrita. Eu estou no mercado financeiro para alavancar o meu capital, tá? E isso, o mercado financeiro, ele permite que eu tenha potencial para poder chegar aonde eu quero, tá? Ele me permite alavancar financeiramente, ele me permite crescimento muito mais rápido do que eu seguir uma carreira durante 10 anos e talvez ser promovido em algum dia, alguma data aleatória, tipo, que o universo vai dar para mim, quando eu completar 30, 35, 40, 45 anos. E quando esta promoção vir, o dinheiro que eu vou ganhar neste novo cargo, seja de gerente, gestor, diretor, enfim, este salário, ele vai condizir com a realidade daquele tempo? Eu já recebi promoções, eu já recebi dinheiro, que em algumas empresas não vale a pena, você vai ser promovido para ganhar 200, 300 reais a mais, e você vai ter o título de ser superior ao resto dos peões.
Isso para mim não faz sentido, porque a inflação come e você vai demorar você vai estar numa linha do tempo onde talvez você receba essa promoção em 1, 2, 3 anos, sendo que você vai receber, vamos por menos de R$ 500 de aumento, e isso não corresponde à inflação anual, tá? Então, vai vir mais cobrança, mais trabalho, talvez você vire cargo de confiança, você vai ter que trabalhar muito mais tempo, talvez você esteja numa empresa merda que não pague hora extra, mas sim banco de horas, e enfim. Então, o mercado financeiro, ele possibilita esta alavancagem extremamente rápida e alta, financeiramente falando. Só que, ao mesmo tempo que você pode ganhar, você pode perder. Então, isso aqui não é uma recomendação. É um dos pilares do porquê eu decidi colocar como profissão principal o mercado financeiro e ser trader profissional, ok? O próximo tópico, eu acho que é liberdade geográfica, que eu acho que é o ápice do sonho do CLT, que é trabalhar de qualquer lugar. Porém, eu abro uma aspas muito grande aqui, que o mercado financeiro, ele permite você fazer isso. Não quer dizer que você tenha que fazer isso. Ele te dá o luxo da opção de você estar em casa, perto da sua família, dentro da sua rotina, para poder fazer, para você poder trabalhar. Vou viajar com a família, vou ficar uma semana fora na praia. Eu posso levar um notebook, levar uns monitores à parte e operar de lá? Porra, claro que eu posso. Isso é a liberdade geográfica. Não quer dizer que você vai estar dentro do avião e vai querer operar pelo celular, entendeu? Eu, às vezes, opero pelo trabalho, pelo celular. Eu acabo tomando muito mais loss, muito mais perigoso você operar dessa maneira, porque você não está na sua região, no seu ambiente seguro, né? Vamos colocar assim. As pessoas falam no meio corporativo que você tem que sair da sua zona de conforto. O trader profissional, ele tem que estar dentro da sua zona de conforto para poder operar de forma com disciplina e ter os seus lucros, né? Ter os seus ganhos. Então, cara, é totalmente ao contrário do que as pessoas pensam, do que é ser trader, né? Liberdade geográfica, vou no resort, vou viajar lá pro Nordeste. Cara, às vezes eu vou estar em outro lugar, vai estar um calor dos infernos, e eu não vou estar no meu ambiente seguro, né? Eu não vou estar no meu ambiente que me abraça para eu ficar confortável e ter a mentalidade, o emocional correto para poder operar, né? Então isso daqui é uma faca de dois gumes, assim como a alavancagem financeira ok? Então, esse é um ponto que a liberdade geográfica, ela permite, na minha visão, que é poder de escolha, tá? Poder de escolha. Eu tenho tempo com a minha família, tenho qualidade de vida, tenho saúde, eu tenho um crescimento financeiro contínuo. Então isso me permite, numa terça-feira, pegar a mulher e a filha e ir pra praia. E pegar um notebook lá e ver, será que tá pintando uma operação, tal, gráfico de H4, abre a operação e deixa lá, deixa rodar. Isso me permite ter a liberdade geográfica, ok? Autonomia de ter a autorresponsabilidade. Isso daqui eu acho que é a coisa mais difícil que eu posso estar falando aqui agora, tá? Existe um livro do Paulo Vieira, eu não vou conseguir achar aqui agora, mas é um livrinho pequenininho, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Eu vou pegar um print dele, vou deixar aqui no canto da tela, não sei, mas vai aparecer aí. E, cara, ele é um livro de bolsa, ele é pequenininho, ele é barato, e ele te ensina tantas coisas que a parte de você, na parte de autodesenvolvimento, né, é uma das partes mais difíceis que tem, que é, primeiro, você ter o autoconhecimento de você mesmo, você olhar para o espelho e refletir aonde você está errando, e ter a autorresponsabilidade de falar assim, eu
estou fazendo errado, eu sou um merda nesse aspecto, nesse ponto, nesses quesitos, e eu preciso melhorar essas coisas. Isso é o poder da autorresponsabilidade, fazer o que tem que ser feito todos os dias, fazer o que tem que ser feito não porque você gosta, mas porque tem que ser feito, né, para ter um resultado tal. Então isso permite a autonomia, é uma coisa muito bonita, né, de falar, eu sou autônomo, mas tudo depende de você. Você parou já para analisar que um mendigo, ele é 100% autônomo? Ele tem autonomia de 100% de todas as decisões dele? Então, as minhas decisões, elas têm que ter a autorresponsabilidade, elas têm que ter uma evolução contínua e eu tenho que me responsabilizar pelos acertos e pelos erros, né? Pelos erros e pelos acertos aqui. Ou seja, eu tenho que entender que quando eu ganho é o bônus e quando eu perco a operação é o ônus. Então, isso tudo não é ninguém, não é um mercado financeiro que vai tirar dinheiro de mim. É simplesmente que eu não esperei a operação, não esperei o momento certo, fiz coisa errada, então a responsabilidade 100% do meu sucesso ou do meu fracasso é minha, entendeu? Eu não tenho que ficar na CLT dependendo de um outro departamento do meu chefe para poder fazer alguma coisa, ou então na hora que eu tento fazer alguma coisa sozinho, o meu chefe fala assim, quem mandou fazer isso? Cara, isso é horrível, ainda mais para pessoas que, cara, sempre tá ali tentando fazer alguma coisa diferente dentro do trabalho e, cara, a modalidade de trabalho, dependendo da área que você atua, é extremamente engessado. Então, para pessoas que não gostam de viver essa rotina que é engessado, que, sei lá, cada um, mas, cara, é extremamente, é horrível, né? E isso pode acabar desmotivando muito a pessoa. E a parte de desenvolvimento pessoal, né, que ela cola junto aqui com a autonomia, que é a parte de autoconhecimento que é extremamente difícil. Eu acabei de falar, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, você tem que saber as coisas que você está errando, você tem que refletir todos os dias, por que que você fez aquela operação, o que que você estava pensando, como que você estava se sentindo, você tem que controlar o seu nível de ganância, você tem que controlar o seu ego, você tem que controlar a sua, como é que eu posso dizer, toda vez que você vai ganhando, vai acertando, você vai ficando muito mais confiante, você tem que controlar isso, porque no mercado financeiro, excesso de confiança é prejudicial, eu já falei isso nos vídeos passados, você tem que ter uma disciplina extremamente alta, então no CLT você não tem isso, você trabalhando bem e muito, você vai ganhar a mesma coisa. Aqui não, aqui quanto mais você opera, você pode perder mais porque você se coloca no risco, né? E isso exige um controle emocional muito grande. E o mercado financeiro, ele vai te colocar frente ao espelho, frente aos seus demônios, frente a você mesmo. E isso te dá a possibilidade de evoluir como um ser humano todos os dias, porque todos os dias a gente vai errar em alguma coisa, a gente tem que melhorar em alguma coisa, algum ponto. E cara, eu não sei qual profissão que permite você evoluir todos os dias, entendeu? Não sei. Talvez aí, eu já fui gerente de marketing, já fui gestor, cara, tem alguns locais onde você se encontra dentro da pirâmide que te permite fazer isso. Mas não é toda a área, tá? E nem todo cargo. Construção de ativos, ok? Isso daqui é um pouco mais para frente, porque o day trade, ou o mercado financeiro, ou o swing trade, ou opções, ações, não interessa. Isso é alavancagem. Quando você chega em um determinado momento, peraí, vamos dar uma pausinha pro café, né? Quando você chega em um determinado platô, um determinado momento, você não pode viver só desta fonte de renda, né? Se você tem apenas uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Isso já é sabido por todos, né?
Então você tem que construir algo seu. Seja uma empresa, seja empreendendo através de canal no YouTube, cursos, enfim, não interessa, tá? Eu não vou ter empresas aqui no Brasil, não, nem ferrando. Talvez algumas coisas aqui digitais, né? Fora ou não, enfim, né? Mas eu tenho já algumas coisas já planejadas para construção de ativos, ok? E isso tudo, né? Focando no futuro, ou seja, deixar um legado para minha filha, né? Ou os futuros filhos, né? E herança, ok? Quando eu falo herança, não vou deixar herança física, né? Não vou deixar herança aqui no Brasil, nem ferrando, né? Talvez ali alguns bitcoins, né? Para um, para outro, alguma holding fora do Brasil, enfim. Então, quer aprender os negócios do papai, filhinho, filhinha, tal, vem aqui que eu te ensino e tal. Então, deixar um legado, né? Afinal, o herdeiro tem uma responsabilidade muito maior de pegar a herança e gerir aquilo para crescer do que a pessoa que criou aquilo do zero, ok? Então, o legado, a herança e tudo mais, essa parte de você passar o bastão para a sua próxima geração, é o último ponto aonde lá na frente eu quero trabalhar isso daí, ok? Então, tudo isso daqui, gente, são pontos que talvez você que esteja assistindo, você CLT, você que quer ter mais tempo, mais dinheiro para utilizar esse tempo de uma melhor forma, né? Ter a liberdade geográfica, ter autonomia para tomar as suas próprias decisões, ter a possibilidade de ter um desenvolvimento pessoal, né? Ao longo dos anos, certo? Construir ativos relevantes, ok? Afinal, tem muita gente que passa aí 5, 10, 15, 25 anos, 30 anos dentro de uma empresa e só adquiriu uma casa meia boca, um buraco de tatu para morar aqui nessa bosta desse Brasil, de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, uma lata de sardinha, um carro meia boca que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só aqui no Brasil, e você não é dono de nada, porque se você parar de pagar IPVA, IPTU, o Estado vem e te toma, né? Ou seja, a gente não tem direito à propriedade privada aqui dentro do Brasil. Então, cara, todos esses pontos aqui, eu refletindo comigo mesmo, há uns 5, 6 anos atrás, eu acabei vendo que eu precisava achar uma profissão ou ao fazer alguma coisa para que eu conseguisse ter todos esses pontos na minha vida, ok? E isso foi quando eu parei de ser um workaholic doido, bitolado em trabalho e comecei a entender que, pô, a minha vida tá passando e eu só tô trabalhando e eu, cara, não tava fluindo, né? Não tava fluindo. Então, às vezes você tem que pesar na balança. O que eu tô construindo de verdade pra mim? Eu tô conseguindo trabalhar o suficiente e ganhar o suficiente para realizar os meus sonhos? Não, eu estou realizando o sonho de outra pessoa, né? Nada contra, cada um tem a ambição que deseja e as coisas que almeja, né? E as coisas que você tem agora é simplesmente resultado do que você está fazendo. Então, gente, esses aqui são os pontos que basicamente eu coloquei para mim o porquê que eu deveria insistir neste mercado, nessa direção. E hoje eu posso falar para vocês que eu estou começando a sentir o gostinho de tempo, dinheiro e liberdade geográfica. Autonomia, desenvolvimento pessoal, eu só não estou construindo ativos ainda porque o dinheiro que está entrando é bem pouco, é o início, né? Mas eu tô compartilhando aqui com vocês essa parte que, cara, é muito doido. Isso de, pô, hoje é terça-feira. Tudo bem, hoje eu tô de folga lá do trabalho, mas poxa, já fiz tanta coisa que vocês nem imaginam. Já operei, já fiquei com a minha filha, já fui ver a festinha de aniversário dela, tenho possibilidade de pagar, né, por isso,
Se eu não estivesse trabalhando, eu teria essa liberdade, certo? E as minhas decisões vão influenciar em tudo isso, ok? E isso me torna uma pessoa melhor, porque, cara, tudo vai depender de mim, da minha esposa, do consenso, como que eu devo agir de determinada maneira, né? E eu tô construindo um ativo que, cara, não tem volta, porque o tempo que eu tenho aqui com a minha filha bebezinha ainda é limitado. Eu tenho um tempo limitado na Terra, eu tenho um tempo limitado com a minha esposa. Então, tudo isso, cara, se você bota na balança, sem sombra de dúvida, eu escolheria o mercado financeiro tipo, 1 milhão de vezes, né? E a luta agora é sobreviver no mercado financeiro, tô em dia, e alavancagem financeira, que está faltando ainda, mas fechando esse ano, ou talvez esse ano ainda, eu consiga já comprar um outro teste aí de mesa proprietária, passar, e aí a gente vai começar uma série de lucrando com mesas proprietárias, ok? Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, e bem-vindo ao canal aí você que caiu de paraquedas, você que já está seguindo, comente qualquer coisa aqui, se você concorda com esses pontos ou não, ok? E até o próximo vídeo, fiquem com Deus, abraço e até mais.